Boa noite a todos. Estamos aqui começando então mais um estudo do Livro dos Espíritos no nosso canal do Centro Espírita Ibirajara. Toda sexta-feira, a partir das 7h30, vai ao ar um estudo sequencial do Livro dos Espíritos do Allan Kardec, para aqueles que têm interesse em estudar a doutrina espírita. Esse livro é um livro fundamental, da doutrina espírita. É o livro que fundou a doutrina espírita. Então, nós temos aqui no nosso canal esses estudos gravados, são sequenciais, você pode explorar ali e ir acompanhando. Ou então, simplesmente me acompanhar, que hoje nós separamos um trechinho para analisar. Mas antes disso, vamos fazer uma leitura de uma página para a gente se concentrar melhor e poder aproveitar, então, não só com o nosso intelecto, nosso cérebro material, mas também com o nosso espírito. Então vamos procurar aí diminuir as distrações, focar no vídeo, no áudio, se você estiver só ouvindo, que eu vou fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para preparar o nosso estudo, tá? Fora da caridade não há salvação. Então vou fazer aqui uma análise do item 7, que está analisando o item 6, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Vamos só fazer uma breve leitura aqui do que Kardec comentou sobre a primeira epístola aos Coríntios, capítulos 13, versículos 1 a 7 e 13. Kardec diz assim: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade, que disse: quando eu tivesse a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente. Coloca assim sem equívoco a caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na benevolência, mas também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então vamos fechar os nossos olhos, buscar algum canto confortável no nosso íntimo, em que podemos fazer uma pausa mental das preocupações do dia a dia e nos embebermos dos ensinamentos de Kardec e da doutrina espírita, que nos consolam o coração, nos ensinam a ter fé no futuro e a confiar em Deus e em nós mesmos, como filhos de Deus, capazes de ascendermos espiritualmente e nos tornarmos melhores, de acordo com a lei do progresso. Pedindo assim, então, proteção, orientação aos mentores de Ibirajara, a todos que, por acaso, estejam me vendo, ouvindo meu vídeo neste momento, ou que irão ouvir em algum outro momento. Que estejamos sempre conectados pelo coração, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, o nosso estudo da noite de hoje é o estudo do Livro dos Espíritos, perguntas 990 até a pergunta 1002. Então é o finalzinho ali do Livro dos Espíritos, na parte quarta, que fala das penas e gozos futuros.
perdão, das Esperanças e Consolações. E o trecho é o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E o item que nós vamos estudar nos fala do arrependimento e da expiação. Todos nós temos alguma noção do que seja se arrepender, né? Fazer algo que nós mesmos sabemos, né, que é nocivo para nós ou para terceiros e imediatamente desejar que aquela atitude, aquele ato, aquela palavra, aquele pensamento não tivesse sido criado, né, posto no mundo, né? Então, desde a mais tenra idade, nós experimentamos essa emoção, esse sentimento de nos culpabilizarmos, de nos responsabilizarmos pelos atos que nós mesmos reconhecemos, né, como nocivos em algum grau, né, seja para quem convive conosco ou conosco mesmos. E o arrependimento, né, do nosso ponto de vista, enquanto seres encarnados, espíritos encarnados, ele, obviamente, que ele cumpre uma função, né? Todos nós experimentamos essa emoção e todos nós sabemos da importância disso para que a gente consiga se educar, né? A gente tenha uma noção do certo, do errado, do bem e do mal, de acordo com as experiências que nós vamos tendo, né? Todos nós sabemos, por mais que algumas circunstâncias possam haver discordâncias entre o bem e o mal, o certo e o errado, tem às vezes zonas cinzentas, né? A filosofia da moral nos mostra muito isso. O quanto, às vezes, é muito difícil você tomar uma posição, porque está muito na fronteira, às vezes, do bem e do mal, do certo e do errado, a gente fica em conflito moral ali para fazer uma decisão. Mas o que o Espiritismo nos diz é que, para além da nossa existência material, nós temos a nossa existência espiritual. Então, de alguma forma, nós, no nosso coração, sabemos aquilo que é melhor para nós e para os outros, porque os Espíritos nos dizem, através de Kardec, que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, quando o Espiritismo traz para a nossa consciência, né, o discernimento entre o bem e o mal, né, tira isso do poder de um padre, de um papa, né, de um terceiro, coloca para a gente, ele está nos dando autonomia, né, livre-arbítrio, está valorizando o nosso livre-arbítrio, para que a gente tenha liberdade de errar, tenha liberdade de se arrepender e tenha a liberdade de se reconstruir, né, e de agir diferente, de nos tornarmos novas pessoas, de nos renovarmos, né? É sobre isso, no fim das contas, o arrependimento. E quando a gente pensa, né, que somos espíritos, então a escala, digamos assim, fica muito maior, né? Quando a gente se arrepende de coisas do cotidiano, é uma coisa ali momentânea e às vezes a gente já tem a oportunidade logo em seguida, né, de mudar aquela atitude, de fazer uma coisa melhor, de praticar um bem e de alguma forma mitigar aquele erro, né? Pedir desculpas, né, se comprometer com a pessoa com quem você errou a não mais errar, né? Não é da boca para fora, né? É se comprometer verdadeiramente, se vigiar, né? É vigiar os nossos padrões mentais e entender como que a gente funciona o nosso psiquismo, né? Por isso que é importantíssimo todos buscarmos autoconhecimento através de psicoterapias, que a gente possa entender que a gente não é
essa bola toda, né, que a gente acha que é maravilhosos, espíritos evoluidíssimos. Não somos essa Brastemp toda, né? A gente ainda tem no nosso coração muitas sombras, senão a gente não estaria num planeta de provas e expiações. Mas a gente está aqui justamente para se aperfeiçoar. E quem está comprometido com o próprio aperfeiçoamento tem que buscar o autoconhecimento, esse compromisso consigo mesmo, de se tornar melhor para si e para os outros. Porque é só por esse caminho que a gente evolui espiritualmente, né? É, especificamente falando de expiação, de arrependimento, antes da gente entrar na leitura aqui das perguntas do Livro dos Espíritos, eu separei um trechinho de um texto que está lá no Céu e o Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura. Né? O Código Penal da Vida Futura, ele vai nos dizer o seguinte sobre arrependimento e expiação. É como se ele fosse em cláusulas, né, em artigos mesmo, como se fosse um diploma legal. Mas na verdade ele está fazendo conceituações. Vocês vão ver. Diz assim Kardec: o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessária a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O karma, a lei de ação e reação, não é mais aquele Deus vingativo ou aquele Deus rigoroso, né, que nos pune e que está ali vigiando, contabilizando cada errinho para que a gente possa pagar aquele erro, né? É tudo, na verdade, uma elaboração, como a lei de Deus, né? Está gravada em nossos espíritos, em nossa consciência mais profunda. E nós somos, enquanto princípio inteligente humanizado, individualizado, humanizado, filhos desse Pai, nós temos, fomos criados à sua imagem e semelhança, nos tornaremos ainda um dia perfeitos, não perfeitos como o Pai, mas perfeitos dentro da nossa condição de criaturas. Está tudo no nosso campo mental. A expiação, a prova, né, são meios de educação do espírito para que o espírito que desvirtuou da lei ele possa se restabelecer, se reequilibrar com ele. Então, quando nós temos essas coisas das provas e das expiações, elas são nada mais nada menos que meios educativos para o espírito, né? São questões circunstanciais da nossa existência que nos impelem ao sofrimento, né? Para que a gente descubra algo sobre nós, alguma característica nossa que a gente precisa superar. É isso, é sobre isso, né, a prova e a expiação. Não é Deus querendo nos punir, querendo o nosso mal. São meios de nós nos educarmos espiritualmente. Prossegue Kardec: o arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. Ao mesmo tempo, há três fases aí, né? Arrependimento, expiação, reparação. É um processo gradativo e progressivo. Quanto mais nós nos demorarmos naquele arrependimento excessivo, nos punindo, né? Mais difícil se torna esse caminhar rumo à reparação. Então,
Também depende de nós esse gerenciamento desse momento, né? Desse autoconhecimento. Esse arrependimento está nos fazendo bem? Ele está nos levando a progredir ou está deixando a gente estagnado? Porque a recordação do passado muitas vezes vem para a gente como verdadeiros fantasmas nos assombrar. Mas seria essa a, a, a função com a qual Deus teria criado esses sentimentos em nós? Eu creio que não. Eu creio que é para que a gente faça a mudança consciente. Estou me sentindo assim por causa desse tipo de sofrimento que eu mesmo criei em mim ou no outro, e eu não quero mais esse sentimento. E aí passamos para outra fase, a expiação, né? É como que uma situação em que somos colocados à prova, né? Muito semelhante ali, prova e expiação, a conceituação dos dois, são dois mecanismos, como eu falei, educativos do espírito. Um pouco mais brando, o outro um pouco mais taxativo. A expiação, no caso, um pouco mais taxativo. E essa fase da expiação, ela também pode ser abreviada, pode ser perdoada, pode ser nada é em termos absolutos, né? Quanto mais a gente consegue fazer a nossa mudança mental e estamos impondo esforços a isso, mais rápido esses processos de sofrimento passam, né? E a gente então vai galgando aí novos degraus. E a reparação é justamente isso. É você fez aquela bagunça no lugar onde você mora, onde você reside, vai chegar uma hora que você sabe que você vai ter que arrumar, né? Quando a gente se torna adulto e criança, nosso pai, nossa mãe vai lá e ajeita, né? Mas quando nós vamos crescendo, a gente vai se tornando responsável, né, pelos nossos atos. Então, passemos então a leitura do Livro dos Espíritos, então pergunta 990, e do item lá, expiação e arrependimento. Pergunta 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Pergunta Kardec. Aí respondem os espíritos, no espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendais a diferença entre o bem e o mal. Então, nos dois estados aí da vida, nós temos, né, a possibilidade de nos arrependermos. Qual a consequência, pergunta 991, do arrependimento no estado espiritual? E colocando aí como Kardec desenvolveu depois ali no Céu e Inferno, o arrependimento é essa fase intermediária entre essa fase inicial, né? Depois vem a expiação e depois a reparação. A resposta então dos espíritos. Qual é a pergunta, né? Vamos rememorar. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta: desejar o espírito uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, esse arrependimento no plano espiritual se converte num planejamento da vida futura, né? Numa necessidade de se defrontar novamente com aquelas questões para poder fazer novas decisões e construir uma nova realidade para si, mental, né? Pergunta 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Resposta dos espíritos. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se, né? Quando a consciência reprova, né, a própria consciência aponta aquele erro e o homem consegue melhorar, então é essa consequência do arrependimento na vida corporal. Ele vai
ali galgando etapas. É para isso que a gente está aqui, né? Para a gente se arrepender, basicamente, e nos comprometermos com o nosso próprio melhoramento espiritual. Pergunta 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Resposta. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nessa vida só tem o instinto do mal, terá na outra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em outra existência. Então a gente vai, a cada existência, a cada encarnação, fazendo progressos, estacionando, né? A doutrina espírita nos esclarece que nós não retroagimos, não retrogradamos na escala evolutiva, a gente só estaciona, né? A nossa conquista, o que a gente tem de conquista espiritual permanece com a gente, ainda que em algum momento de ignorância nós apresentamos falhas, então, que são nada mais do que indícios de quanto a gente ainda não evoluiu. Mas não quer dizer que nós não evoluímos ainda alguma coisa. Pergunta 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte? Resposta: sempre as reconhece. E então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou do que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento que virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Quem, né, leu minimamente ali os estudos da doutrina espírita, os livros, né, doutrinários, aí psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, nos narrando como é a experiência no mundo espiritual, nós vemos que os espíritos sofrem, os espíritos perversos ficam na erraticidade em estado de sofrimento. Às vezes eles não se dão conta disso, né? Às vezes eles se comprazem ali naquele sofrimento, mas é sofrimento, não deixa de ser sofrimento, né? Às vezes séculos, enfim. Mesa mediúnica, né? Na reunião mediúnica, quando a gente acolhe os nossos irmãos sofredores, vemos isso. Até o mais perverso está em sofrimento. Pergunta 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Resposta: há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Então aquele espírito ali, mais ou menos, né, que é indiferente, né, à maldade, né, estão ali só ainda naquele estágio um pouco letárgico, mas em algum momento ele vai ser convidado a se mobilizar, né, a fazer esse salto quântico aí de consciência. Subpergunta A: não desejam esses espíritos abreviar os seus sofrimentos? Resposta dos espíritos: desejam-no sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Né? Então, óbvio que em alguns momentos essas pessoas, esses espíritos, eles vão sentir aquela necessidade de se melhorar, mas às vezes, como os espíritos colocaram, não é o momento espiritual dele, falta energia, né, para que eles consigam dar esse passo adiante e ter motivações, né, que os mobilizem, né, a tomar esse passo de abreviar o próprio sofrimento. Pergunta 996. Por que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições? Pois que os espíritos veem o mal que lhe resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando-se do bom caminho dos homens?
do bom caminho os homens. Está falando aí desses espíritos obsessores que ficam na erradicidade, permanecendo no mal. Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer, depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Mas o arrependimento uma hora virá e a todos libertará. Isso não tá aqui no texto não, tá? Estou comentando. Sempre virá em algum momento esse arrependimento e essa mudança de consciência, né? Então, quanto antes isso acontecer, melhor. Pergunta 997. Veem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que deveramos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Resposta. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Comentário de Kardec. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Então, a Maria está passando a analisar a expiação, né? O arrependimento, primeiro a expiação. E aí a resposta. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, a expiação também ela é um fenômeno que se dá tanto no mundo corporal quanto no mundo espiritual. Resposta. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache a graça diante de Deus? O arrependimento, resposta. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Subperguntar. Se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Pergunta de número 1000. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Resposta sim, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo esmolas, o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de mais nada precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, e não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve, para sua justificação, que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando lhes tornarem inútil e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem,
De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus se perante os homens conserva o seu orgulho? Então o ponto fulcral é o arrependimento do Espírito, né? É esse arrependimento profundo e esse ímpeto de melhorar-se. Pergunta 1001. Nenhum mérito haverá em assegurarmos, para depois da nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos? Resposta. Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é que quase sempre é mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade, lá, porém, está o egoísmo a dizer: o que dás, tiras os teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-se à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Pergunta 1002. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Resposta dos Espíritos: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. Então ali é o começo, ainda que, né, seja à beira da morte, ali é o primeiro passo, né, da reabilitação. Então, como tem aqui no Código Penal da Vida Futura, né, as fases do arrependimento, da expiação e da reparação. O arrependimento dele começou ali, no leito de morte. Ainda vai ter a expiação, como a gente viu, a expiação também pode acontecer no plano espiritual. Para depois, então, ocorrer a reparação. Então é isso. Esperamos que esse estudo tenha sido útil para vocês. Foi muito prazeroso para mim estar aqui novamente, trazendo para vocês esse conteúdo. E vamos ficar atentos aí à nossa vida mental, né, para vigiarmos, né, o nosso lado sombra, o que produz ainda sofrimento, e estarmos verdadeiramente dispostos a fazer esse retorno, né, a fazer o caminho de volta para a casa do Pai, né, como verdadeiros filhos pródigos. Então, para encerrar, vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por essa doutrina tão maravilhosa que nos ensina a sermos melhores a todo instante. Que possamos manter a nossa consciência, a nossa mente atenta aos nossos próprios movimentos e dinamicamente nos empenharmos por superar a nós mesmos. Protege, Senhor, nosso propósito de mais servir, abençoa-nos na tua doce paz, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.